Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Chegamos a esta quinta-feira, no dia 5 de novembro, da 31ª semana do Tempo Comum. Hoje também a igreja faz memória a São Guido Maria Conforte. E o evangelho de hoje será Lucas, capítulo 15, do 1 ao 10. Façamos juntos a leitura do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: Esse homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então esta parábola. Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, alegre, a põe sobre os ombros e de volta para casa convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que, do mesmo modo, há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos hoje essas 3 parábolas, também conhecidas como as 3 parábolas da misericórdia, né? Temos aqui a ovelha perdida, a dracma perdida e também a questão da alegria, tanto da questão da parábola da ovelha perdida e também da dracma perdida, né? Quando é encontrado e resgatado, né, aquilo que estava perdido. São 2 atitudes opostas que nós podemos ver aí, né? Uma delas são os pecadores e os fiscais da administração. Lembrando que estes se aproximavam de Jesus, né? Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. E de um outro modo, ali, né, os doutores da lei e os fariseus, aqui, os escribas, porém, na sua murmuração, sempre contra as atitudes e os ensinamentos de Jesus, né? E diziam eles: Esse homem recebe os pecadores e come com eles. Sempre os fariseus e escribas fazem uma divisão, se achando cada vez mais justificados e purificados em relação aos outros por serem conhecedores da lei. De fato eram, mas não eram praticantes desta mesma lei, né? E Jesus usa desta parábola, né, da ovelha perdida e da dracma perdida para demonstrar que ele veio justamente para aqueles que são ali considerados sem efeito, perdidos, né? E veio para resgatá-los, para recuperá-los. E quando o resgate acontece e achar novamente aquilo que estava perdido, há uma alegria que se expande para a vizinhança inteira, para os amigos, né? Ou seja, aquele que encontra diz assim: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. E encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. E Jesus termina dizendo: Eu vos digo que do mesmo modo há alegria diante dos anjos por um só pecador que se arrepende. Aqueles então que se consideram pecadores e escutam a Cristo e mudam de vida, o arrependimento, causam uma alegria no céu e diante dos anjos que festejam com o próprio Deus, com o próprio Cristo. Todos nós precisamos, né, então entender que aqueles que se consideram justos por si só e por esforço próprio, né, não entram, não têm acesso ao reino de Deus. Ao contrário,
né? Esses são os que rejeitam Jesus diretamente. E ao contrário desses, nós temos os pecadores que se aproximam e escutam a Jesus, como falamos aqui no versículo 1. Aproximavam-se para ouvi-lo, publicanos e pecadores. E são estes justamente que vão participar e festejar e muito a alegria de poderem desfrutar do reino de Deus. Então, mais uma vez, nesta semana, o reino de Deus aparece aqui como meta, como objetivo certo da vida de cada um de nós que estamos aí há muito tempo escutando, vendo Jesus e se aproximando de Jesus. Quanto mais se aproximamos, vemos e escutamos a sua palavra, maior se torna a nossa responsabilidade de viver alegres em direção ao reino de Deus e também se alegrar com aqueles que recebem a mesma porção que nós, principalmente os que estão mais afastados e que agora são presentes neste banquete do reino de Deus, né? Possamos nos alegrar por aqueles que passo a passo vão sendo ensinados e assimilam aquilo, né? Aprendem aquilo ao qual foram ensinados com amor e mudam sua vida e passam a honrar a Deus e a Cristo. É tarefa de cada um de nós para que, como esta dona da casa, né, que perde algo precioso para ela, ela vai em busca da casa inteira, ela vasculha a casa inteira até encontrar. E é assim que nós devemos fazer. Devemos vasculhar a nossa casa, ou seja, o nosso ser físico e espiritual, buscando aquele que nos criou e se alegrar quando o encontramos, né? Se alegrar quando o encontramos. E aí os anjos vêm também e se alegram conosco. Os nossos pecados estão perdoados e podemos entrar na alegria do reino de Deus. Não por si próprio e esforço próprio, mas por saber que somos ali aceitos e fomos dignos de serem perdoados, né? Através do arrependimento e do seguimento e da escuta do Filho de Deus. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria e de São Guido Maria Confort, desça sobre cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exultar é alegria, porque encontrou a verdadeira alegria, o Cristo Senhor que nos leva a Deus. Fique em paz. Amém.